tempo é inexorável. Com o tempo vem a velhice e a morte. Na verdade, ninguém lida muito bem com a morte. Eu não lido muito bem com a morte. Tem gente que lida bem com a morte e acredita no paraíso. Quem acredita no paraíso não tem problema com a morte, que vem em seguida do paraíso. Só que tem muito mais gente hoje em dia que não acredita no paraíso. E por isso quer viver mais feliz, quer viver com qualidade de vida. Para um ateu praticante que nem eu, que tem esse problema com a finitude, foi no mínimo curioso começar a carreira científica estudando a morte celular. Eu estudava esses cadáveres celulares conhecidos como corpos apoptóticos, e que são essenciais para a formação do nosso corpo. Sem a morte celular natural, não há vida. Sem a morte celular natural, a gente não consegue nem formar os dedos das nossas mãos. Muito menos um cérebro. 70% das células que nascem no cérebro morrem antes desse órgão começar a funcionar. O camundongo da esquerda não tem morte celular no seu cérebro. O cérebro cresce, 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 e o animal morre antes de nascer. Mas contemplar a importância da morte natural não significa aceitar e estar bem com a morte plena. Na verdade, o homem está sempre inconformado com várias coisas, e é por isso que ele subverte a própria evolução. O homem cria máquinas para voar, cria máquinas para pensar melhor, cria máquinas para sonhar. E hoje em dia, a gente vive pelo menos 2 vezes mais do que os nossos tataravós. E aprendendo com a natureza, a gente quer mais do que isso. Quem nunca pensou em ser uma lagartixa? Pelo menos do ponto de vista de poder regenerar o próprio corpo. Uma lagartixa se perde uma pata, se perde a cauda, em cerca de algumas semanas tem o órgão completamente regenerado. Ou então, quem nunca pensou em ser um rato topeira pelado, esse animal simpático aqui, que se fosse um ser humano, viveria 1000 anos. Esse animal ele conseguiu criar um sistema evoluiu um sistema de controle de tumores, ele consegue evitar qualquer tipo de câncer ao primeiro momento de surgimento desse câncer. Com isso, ele vive 10 vezes mais do que os parentes que a gente conhece, que de vez em quando rondam as nossas casas. E é muito interessante você pensar de que há exemplos na natureza e prerrogativas biológicas que fazem a gente pensar em subverter, de certa forma, a nossa própria evolução. Juntando o que a gente aprende com a natureza, com o que a gente aprendeu em termos de geração de conhecimento nos últimos 30 anos, dá para sonhar ainda mais alto. Dá para a gente fazer esses quadros com material genético que a gente faz lá no laboratório, e dá para fazer coisas muito mais extraordinárias, que começaram a ser feitas há 5 anos atrás no Japão. Um pesquisador japonês, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 2012, fez o seguinte: pegou um pedacinho de pele, levou para o laboratório, cresceu umas células que a gente conhece como fibroblastos dessa pele, e inseriu nessas células, com a ajuda de um vírus, que no caso aqui funcionou com um cavalo de Troia, 4 genes, dentre os 25 mil que compõem o genoma. Esses 4 genes, quando inseridos dentro dessas células, transformaram essas células em células conhecidas hoje em dia como células-tronco de pluripotência induzida. Essas células se comportam igualzinho a uma célula embrionária, e com isso elas praticamente voltam no tempo. Então, a partir de um pedacinho de pele, a gente consegue criar no laboratório um mini cérebro, parte do coração, parte do pulmão, do fígado, e com isso a gente pode recapitular o início da vida humana. É como se fosse transformar o velho em novo. É como se fosse reconstruir todo o relógio biológico do desenvolvimento humano de uma forma como não era imaginada há muitos anos. A ideia é simples. É como se fosse você dar acesso a uma célula a toda a biblioteca que ela tem direito em termos de informação, imaginando que, no caso, essa biblioteca é o genoma. Para uma célula virar uma célula do sangue ou um neurônio, ela tem acesso a livros específicos dessa biblioteca. No caso, com a reprogramação celular, é possível uma célula voltar a ter acesso a toda essa biblioteca e decidir ser o que ela quiser. Na verdade, o que o pesquisador quer que ela seja. Então, com isso, a gente cria possibilidades de, no laboratório, reinventar todos os tipos celulares que formam o nosso corpo. Isso tem implicações grandes, porque a gente pode criar células, por exemplo, de um coração, a partir das células que vieram da pele. A gente pode criar vários novos tecidos que, no futuro, poderão ser usados como peça de reposição para justamente reduzir, inclusive, a dependência por transplantes. A gente pode criar neurônios e a gente pode criar espermatozoides e óvulos. Isso, muito em breve, vai mudar, inclusive, a forma como nós pensamos em deixar nossos descendentes. Porque basta uma pessoa ter pele para poder gerar espermatozoides e óvulos. 2 mulheres vão poder ter filhos biológicos, 2 homens vão poder ter filhos biológicos, uma criança vai poder ter um filho. Isso é para a gente pensar. Atualmente, o que a gente já pode fazer com as células reprogramadas? Dá para fazer muita coisa interessante.
Aqui no laboratório, aqui na UFRJ, a gente está trabalhando com um transtorno mental conhecido como esquizofrenia. É uma desordem mental que acomete mais de 2 milhões de pessoas no Brasil. Tem mais gente com esquizofrenia no Brasil do que com HIV, com Parkinson e com Alzheimer juntos. É muita gente. E essas pessoas têm uma dificuldade enorme de se socializar, causam prejuízos emocionais muito grandes para suas famílias e financeiros para o governo de pelo menos 200 milhões de reais por ano. O que a gente faz no laboratório? A gente cria neurônios de pessoas com esquizofrenia a partir da pele dos pacientes. Esses são neurônios humanos criados a partir da pele de pessoas com esquizofrenia. O que a gente descobriu recentemente utilizando essa tecnologia? A imagem de cima é o que a gente chama de uma cultura de células, uma cultura de neurônios humanos de pessoas comuns. E a figura de baixo é uma cultura de neurônios de uma pessoa com esquizofrenia. Cada pontinho verde representa uma célula que está produzindo o que a gente chama de radical livre, ou de espécie ativa de oxigênio. Dá para ver que a figura de cima tem menos pontinhos verdes do que a figura de baixo. O que a gente concluiu? O estresse oxidativo é uma característica da geração de neurônios no cérebro de pessoas esquizofrênicas. A partir dessa informação, dá para a gente pensar em muita coisa. Dá para a gente usar essa plataforma como uma plataforma biológica para se buscar novos medicamentos, para se tentar, eventualmente, conseguir criar medicamentos novos que podem, eventualmente, reduzir alguns dos sintomas da esquizofrenia. A ideia, portanto, é buscar, a partir de um fragmento de pele desses pacientes, de vários pacientes, criar células reprogramadas e testar medicamentos. E fazer isso, inclusive, em grande escala, com a ajuda de empresas, com a ajuda de outros laboratórios da UFRJ. Para poder, eventualmente, criar medicamentos que sejam realmente individualizados. É o que a gente chama de medicina personalizada. A ideia é interessante, mas a gente precisa de muito mais gente trabalhando com essa tecnologia no Brasil. Tudo bem, uma tecnologia recente, mas a gente tem que ter mais gente trabalhando aqui. E é por isso que parte do tempo da minha equipe na UFRJ, a gente se dedica a treinar pessoas. A gente treina pessoas de todo o Brasil no cultivo de células e na técnica de reprogramação celular. Aqui são alguns alunos que vieram ao laboratório esse ano, em 2012, para aprender o cultivo de células-tronco reprogramadas. Além disso, a gente produz boa parte dos nossos reagentes. Como vocês sabem, os reagentes que a gente compra do exterior são mais caros e demora muito tempo para chegar. Quer dizer, a gente perde muito tempo para poder fazer a pesquisa que o nosso colega do exterior está fazendo. Então, a gente resolveu criar alguns desses reagentes aqui no Brasil. Os reagentes hoje em dia estão patenteados e estão sendo comercializados, inclusive, no exterior. É uma forma que a gente tem de acelerar a nossa pesquisa. Essa aqui é a turma de 2012 que veio. Tem gente que veio de Manaus, tem gente que veio do Rio Grande do Sul, de várias partes do país, para serem treinados pela equipe do nosso laboratório do Instituto de Ciências Biomédicas, da UFRJ, no cultivo de células-tronco reprogramadas e embrionárias. O ponto é, apesar de eu não acreditar no paraíso, eu estou muito otimista. Eu acho que o futuro ele é realmente promissor. A gente pode, de fato, pensar em muitas aplicações para o que a gente chama de reprogramação celular. E, inclusive, as mais simples, como é que a gente está fazendo agora, que é tentar modificar, tentar entender melhor doenças humanas complexas a partir de um pedacinho de pele. O ponto é, já é possível, inclusive, você reprogramar células a partir do xixi. Isso mesmo, você não precisa nem mais do fragmento de pele, porque na urina sempre vem células que são descoladas do rim. Então, a partir das células da urina de cada um de nós, é possível você reprogramar e criar neurônios idênticos aos que você tem na sua cabeça. Isso é, no mínimo, curioso. O ponto é, a gente pode nunca acertar no alvo da imortalidade, mas o que a gente acertar em volta dele já vai ser muito interessante. Claro, a gente pode ser que nunca vai conseguir criar guerreiros como os do filme Highlander, mas a gente pode ajudar muita gente, a gente pode tentar entender melhor as doenças humanas, a gente pode criar órgãos de laboratório que vão reduzir as filas de transplante, que é um grande problema mundial, a gente pode entender melhor a nossa própria biologia, como que nós evoluímos, como que uma célula decide se tornar uma célula do coração, ou do cérebro, ou da retina. Tem muita coisa para se fazer nesse caminho. O que eu posso dizer é o seguinte, de fato, o tempo pode ser realmente inexorável, mas, enquanto ele não chega, acho que vale muito a pena a gente sonhar com o impossível. Obrigado.